Bom, para a gente finalizar essa nossa planilha de hoje, está faltando a terceira parte aí, que é essa parte de funções matemáticas, tá? Agora a gente vai abusar um pouquinho do seu conhecimento de matemática, mas é bem simples, né? Para nos ajudar, eu abri também a planilha, a calculadora do Windows aqui, né? Para a gente tirar algumas dúvidas que eu gostaria de mostrar para vocês. Então vamos lá, né? Então, para calcular seno, cosseno, tangente, o valor do π é uma constante aqui, ó. Arredondamento para baixo, para cima, fatorial, mod, que retorna resto na divisão. Eu montei também uma planilhinha aqui para a gente certificar que os valores estão corretos. Então vamos lá, né? Essas funções pertencem a funções matemáticas no Excel. Então vou colocar aqui para calcular o seno. Como que eu faço para calcular o seno, né? Coloco aqui, ó. Vamos procurar aqui nas funções matemáticas se a gente bate com ela. Matemática, seno. Tá aqui, ó, 100, certo? Seno, retorna o seno de um ângulo. Ok? Então, de quem que você quer calcular? Ah, o seno de 30. O seno de 30, estou usando 30 porque é um valor muito conhecido, né, da gente. Então, todo mundo sabe, ou pelo menos aprende aí, que o seno de 30, de acordo aqui com o nosso PDF, ó, é meio. Mas se você observar bem, né, ele está dando um valor menos 0,988. No primeiro momento, você fala assim, nossa, fiz alguma conta errada, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Olha o que está escrito aqui embaixo, ó, a gente tem que prestar atenção na fórmula. Num é o ângulo em radianos. A gente está querendo calcular 30 graus. Então ele está entendendo que esse 30 que você está digitando na fórmula aqui é um valor em radianos. Então eu vou precisar fazer uma conversão de radianos para graus. Eu sei que todo mundo sabe, isso daqui é matemática, tá? Mas se você olhar na sua calculadora aí e abrir uma calculadora científica e fizer assim, ó, por exemplo, 30 e pedir para calcular aqui, ó, trigonometria, seno de 30. Olha lá, dá meio, tá certinho. Mas olha que interessante que eu vou fazer. Essa calculadora aqui, ela tá em graus. Se a gente transformar ela em radianos, que é o que vai acontecer agora, eu vou limpar esse valor aí pra gente ver. Vou limpar o valor e vou digitar novamente. 30, certo? E aqui na trigonometria, seno daquilo ali. Olha o valor que deu. Exatamente, se você observar bem, exatamente que o valor está dando aqui, ó. Por que está dando isso daí? Porque esse valor aqui precisa ser convertido, certo? Então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Como que a gente vai ter que fazer isso? É simples, ó. Mas isso aqui é matemática, tá? Não tem nada a ver com Excel. Eu mantenho 30 onde eu quero lá, certo? E faço assim, o número que eu quero, multiplico pelo valor do π. Para quem não sabe, o π 3,14. Então, multiplico por π, 3,14. O valor que você encontrar aí, você divide por 180, tá? Essa regra aí você pode perguntar para um professor de matemática seu, é de acordo com o círculo trigonométrico que eu estou utilizando essa regrinha aí, tá? Então, pega o valor que eu quero, 30, multiplico por π e divido por 180. Se eu apertar o Enter, mas não deu meio, galera. Não deu meio agora, porque a gente está trabalhando com um monte de casas. Mas você quer ver só? A gente vem aqui, ó. Número, 2 casas após a vírgula. Tá lá, ó. O seno de 30 é meio, certo? Então tá batendo certinho com o resultado da nossa planilha aqui, do nosso arquivinho aqui do PDF, certo? Então, para calcular o seno, eu sou obrigado a fazer a multiplicação por π e dividir por 180. Essa mesma informação vai servir tanto para o cosseno como para a tangente, tá? Então vamos calcular cosseno. Como que funciona? Igual cos, que é a fórmula do cosseno, abro parênteses e o número. Bom, quero calcular o cosseno de 30. Multiplico por π, 3,14 e divido por 180. Fecho parênteses, Enter. Tá lá, ó. O número tá batendo com esse número aqui, ó. Perfeito? É lógico, a gente faz uns ajustes e depois ele fica certinho. Beleza. Aqui, tangente. Se a gente olhar aqui, a função chama tan. Então, vamos lá. Igual tan com n, certo? De tangente. Abro parênteses e calculo. Eu quero saber quanto dá a tangente de 30.
multiplicado por π, 3,14, tudo isso dividido por 180. Fecha o parênteses, Enter. Tá lá, ó, 577, arredondamento que tá dando aqui, ó. É o número de casas depois da vírgula. Legal? Então, se a gente colocar todo mundo aqui com duas casas, vamos colocar todo mundo com duas casas aqui, fica perfeito o nosso resultado. Quer ver, ó? Número, duas casas após a vírgula, tá lá. Vamos centralizar tudo isso daí. Perfeito. Esse é o nosso resultado aí, legal, dos 3 primeiros itens. Para achar o π, né, existe uma função pronta chamada π, né? Então, se você vier aqui e colocar igual π, abre e fecha parênteses, der Enter, ele vai mostrar para você o valor que é o π. Inclusive, eu não precisaria ter digitado aqui em cima, né, vezes 3,14. Eu poderia colocar o π aqui no lugar, PI, abre e fecha parênteses aqui? Poderia. Ele já ia entender que essa fórmula inteira tem a ver com o π, tá? Então, poderia substituir esse item aqui em cima pelo valor do π, sem problema nenhum. Legal. Arredondamento, né? Tem uma função chamada aí arred. Então, a gente pode colocar assim, igual arred de arredondamento, abro parênteses. Aí ele vai falar assim, qual o número que você quer arredondar? Ah, eu quero arredondar esse número aqui, ó. Ponto e vírgula. Quantos dígitos você quer que ele seja arredondado? Ah, eu quero que seja arredondado com 2 casas apenas. 2 casas. E fecho o parênteses. Tá lá, 2,98. Tá aqui, ó. Aí a gente tem outras ramificações do arredondamento, né? Eu posso arredondar para cima, eu posso arredondar para baixo. Então vamos lá, vamos ver como funciona isso daí. Igual arred ponto arredondar, perdão, desculpa, arredondar para baixo, aqui está escrito inteiro, arredondar para baixo, vamos, meu amigo, muito bem. Isso, arredondar para baixo. Qual o número? Ah, eu quero esse número aqui. Ponto e vírgula. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, Enter. Olha lá, 2,97. Ele manteve 2,97. Ele não foi para o 98, desprezou o 99 daqui, certo? Agora vamos fazer um arredondamento para cima. Igual arredondar para cima. Esse aqui, ó, arredondar para cima. Abre parênteses, eu quero arredondar esse número aqui com 2 casas após a vírgula. Aqui é ponto e vírgula, tá? Esquece que é ponto e vírgula. 2 casas após a vírgula. Fechou o parênteses, Enter. Agora ele levou em conta 99 e subiu isso aqui mais próximo para 98. Dependendo do caso que a gente for utilizar, é bem útil arredondar para cima ou para baixo, né? Depende a precisão que você quer do seu valor final. Legal? Aqui embaixo a gente tem 2 itens interessantes. É o fatorial e o resto da divisão. O fatorial, né? Para quem não sabe, na calculadora, tem aqui uma função. O fatorial tem uma função que faz o seguinte, né? Sempre que você entra com um valor em matemática, por exemplo, 5, eu quero calcular o fatorial desse número, existe uma fórmula, né, para se calcular esse fatorial. Qual que é a fórmula? É sempre o número que você entrou, multiplicado por os valores anteriores a ele, até chegar no 1. Então, na verdade, por exemplo, se você quer digitar o fatorial de 5, na verdade você está querendo saber 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado disso é o fatorial de 5. Se fosse 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4. A nossa vantagem é que existe uma função chamada fatorial que já calcula isso daí automaticamente para a gente, né? Então, igual, se você digitar aqui fatorial, aqui ó, fatorial, e o número que você quer, simplesmente, ele vai fazer justamente esse valor que eu acabei de passar para vocês aí, ó. Então, o fatorial de 5, ele multiplicou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Chegou lá no 120. Se eu digitar aqui 8, ou 40.320, que conta que ele está fazendo?
8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso aí. Quando você escreve fatorial, ele está fazendo justamente essa conta aqui, que está chegando exatamente no mesmo valor, ok? Isso aí é muito usado, esse fatorial, quando a gente trabalha com estatística, né? O pessoal que trabalha com estatística em campo usa umas funções chamadas regressão, combinação, e é muito utilizado esse item chamado fatorial. Quem sabe um dia a gente pode fazer alguma planilha em campo, né, agrícola, e utilizar esse fatorial aí para fazer algum cálculo. É importante a gente saber. E o último que eu queria mostrar para vocês é o comando chamado mod, tá? O comando mod, ele é um comando que pega o resto de uma divisão inteira, tá? Então, vamos entender aqui através da calculadora. Se eu pegar, por exemplo, o valor 15 e dividir por 3, na minha calculadora vai dar 5. Todo mundo sabe disso, certo? Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Mas o comando mod é um comando que pega o resto dessa divisão. Bom, ficou claro pra gente. 15 dividido por 3 dá 5, o resto dá 0. Então vamos ver se funciona mesmo. Se você vier aqui, pegar o 15 e colocar mod 5, eu estou querendo dizer o seguinte. Divide o 15 por 5 e pega o resto dessa divisão. Para pegar o resto, retornou 0, ó. Legal? E o que é importante a gente saber? O comando mod, ele pega o resto de uma divisão inteira. Então, por exemplo, se você dividir 13 dividido mod 2, né? Quanto que vai dar essa nossa divisão, resto da divisão? Pensa comigo. O 13, se você dividir por 2, o número que chega mais próximo ali é o 6. Então, 6 vezes 2 dá 12. O resto da divisão de 13 por 2 é 1, certo? Então você põe assim, o mod pega resto da divisão, legal? Beleza, vamos voltar lá no nossa planilhinha. Nessa planilhinha, no final aqui, o que eu quero fazer, né? Eu quero pegar, escrever aqui no final, vamos chegar nisso, saber se o número é par ou ímpar. Para saber se o número é par ou ímpar, eu tenho que fazer o seguinte, eu pego um número, faço uma divisão por 2, uma divisão inteira por 2. Se essa divisão retornar para a gente um resto 0, quer dizer que esse número é par, senão ele é ímpar, tudo bem? Como que a gente faz isso? Então vamos pegar o resto aqui do número dividido por 2. Então eu vou usar a função chamada mod. Como que ela funciona? Funciona assim, ó. Igual mod, abro parênteses. Eu quero dividir o 5, ponto e vírgula, por 2, fecho parênteses. Na verdade, você sabe, pelo que você viu agora de pouco aí, ele não vai fazer a divisão de 5 por 2. Ele vai fazer o resto, ele vai pegar o resto da divisão de 5 por 2. Então, 5 dividido por 2 vai dar 2 e o resto vai dar 1. Quer ver? Olha lá. Então, se eu pegar aqui e alterar o valor, por exemplo, 6, o resto vai dar 0. Por quê? Porque se você dividir 6 por 2, dá 3 e o resto dá 0. Percebeu? Vou pegar o valor 10. Ou 10 também deu 0. Por quê? 10 dividido por 2 dá 5 e o resto dá 0. Perfeito? Então, com isso, eu tenho como saber aqui, se o resto for 0, ele é par. Se o resto for 1, ele é ímpar. Então, aqui a gente vai usar, por exemplo, um condicional, né? Uma função C. Como que ela funciona? Assim, ó. C, abro parênteses. Qual que é o teste que você quer fazer? Ah, eu quero saber se esse número aqui, ó, essa célula aqui, ela contém o valor 0, certo? Ponto e vírgula. Se ela conter o valor 0, entre aspas aqui eu vou digitar par, que esse número é par. Ponto e vírgula. E entre aspas aqui eu vou digitar que esse número é ímpar. Vou fechar aspas e fechar o parênteses. E vou dar um enter, certo? Opa, então o 5 é ímpar. Mas se você digitar aqui um 8, ele é par. Se você digitar aqui 17, ele é ímpar. Se você digitar 20, ele é par. E assim vai. Tudo bem? Bem simples, fácil, tranquilo. Então com isso a gente consegue finalizar essa terceira parte da nossa atividade de hoje. Gostaria que você tirasse suas dúvidas aí e vou deixar um item aqui embaixo para você fazer no próximo vídeo. Legal? Vamos e vamos. Vamos à obra.